Jornal Transuniverso. Capítulo 16. Então Malalel chefiou seu povo e instruiu na justiça e inocência, e vigiou para que não relacionasse com os filhos de Caim. Ele também continuou na caverna dos tesouros, orando e ministrando perante o corpo de nosso pai Adão. Pediu a Deus misericórdia para si e para seu povo, até que completou 870 anos de idade, quando caiu doente. Então todos os seus filhos reuniram-se ao seu redor, para vê-lo e pedir-lhe sua bênção a todos, antes que deixasse este mundo. Então Malalel ergueu-se e sentou-se no leito com lágrimas, rolando pelas faces, e chamou seu filho mais velho Jared, que veio até ele. Então beijou sua face e disse: Ah, Jared, meu filho, conjuro-te por aquele que fez os céus e a terra, a vigiares teu povo e a provê-lo na justiça e na inocência, e conjuro-te a não permitires que nenhum deles desça dessa montanha sagrada até os filhos de Caim, para que não pereçam com eles. Ouve, ó meu filho, futuramente virá uma grande destruição sobre esta terra por causa deles. Deus ficará irado com o mundo e destruí-la pelas águas. Mas eu também sei que teus filhos não te obedecerão, e que eles descerão desta montanha e relacionar-se-ão com os filhos de Caim, e que perecerão com eles. Ah, meu filho, ensina-os e vigia-os para que nenhuma culpa te seja atribuída por causa deles. Ainda, meu filho, quando eu morrer, embalsamar o meu corpo e depositam na caverna dos tesouros ao lado dos corpos de meus ancestrais. Em seguida põe-te perante meu corpo e ora a Deus, e cuida deles, e cumpre teu ministério perante eles, até tu mesmo entrares em repouso. Malalel, em seguida, abençoou seus filhos, e depois disso deitou-se em seu leito, entrou em repouso com seus ancestrais. Mas, quando Jared viu que seu pai, Malalel, estava morto, chorou, entristeceu-se, abraçou e beijou suas mãos e pés, e assim fizeram todos os seus filhos. E seus filhos embalsamaram-no cuidadosamente, e depositaram-no ao lado dos corpos de seus ancestrais. Em seguida, ergueram-se e prantearam-no por 40 dias. Capítulo 17. Então Jared seguiu a ordem de seu pai, e ergueu-se como um leão sobre o seu povo. Ele instruía-o em justiça, inocência, e ordenou-lhe que nada fizesse sem aconselhar-se com ele, pois receava que pudesse ir ter com os filhos de Caim. Por causa disso, dava-lhes ordens repetidamente, e continuou a fazê-lo até ao fim de 485 anos de idade. Ao final desse período, aconteceu-lhe o seguinte sinal. Como Jared postava-se como um leão defronte aos corpos de seus ancestrais, orando e prevenindo seu povo, Satã invejou e o forjou uma linda visão, porque Jared não permitia que seus filhos fizessem qualquer coisa sem a sua permissão. Satã então apareceu-lhe
com 30 homens da sua hoste, na forma de belos homens, sendo o próprio Satã o mais velho e o maior dentre eles, com uma bela barba. Eles pararam à boca da caverna e chamaram por Jared para que saísse ao seu encontro. Ele saiu ao seu encontro e achou-os com aparência de belos homens, cheio de luz e de grande beleza. Admirou sua beleza e sua aparência e pensou consigo mesmo se eles poderiam ser filhos de Caim. Ele também disse em seu coração: como os filhos de Caim não podem subir ao alto desta montanha, e nenhum deles é tão belo como estes parecem ser, e dentre esses homens não está nenhum da minha parentela, estes devem ser os estranhos. Então Jared e eles trocaram saudações, e ele disse ao mais velho dentre eles: o meu pai explica-me a maravilha que há em ti, e diz-me que são estes contigo, pois me parecem estranhos. Então o mais velho se pôs a chorar, e os outros choraram junto, e ele disse a Jared: eu sou Adão, a quem Deus criou primeiro, e este é Abel, meu filho, que foi morto por seu irmão Caim, cujo coração Satã incitou que o matasse. Depois, este é meu filho Sete, que eu pedi ao Senhor, que me deu para consolar-me no lugar de Abel. Depois, este aqui é meu filho Enos, filho de Sete, e aquele outro é Cainã, filho de Enos, e aquele outro ainda é Malalel, filho de Cainã, teu pai. Mas Jared continuou espantado com sua aparência e com o que o mais velho lhe falava. Então o mais velho disse-lhe: não estranhes, ó meu filho, nós vivemos na terra ao norte do jardim, a qual Deus criou antes do mundo. Ele não queria nos permitir viver lá, mas nos colocou dentro do jardim, abaixo do qual vos estáis morando agora. Mas depois que eu desobedeci, ele me fez sair de lá e deixou-me morar nesta caverna. Grandes e dolorosos sofrimentos me aconteceram, e quando minha morte aproximou-se, eu ordenei ao meu filho Sete que cuidasse bem de seu povo, e esta minha ordem deve ser passada de um para o outro até o fim das gerações vindouras. Ó Jared, meu filho, nós vivemos em belas regiões ao passo que vos viveis aqui na miséria. Como este teu pai Malaler me informou, contando que um grande dilúvio vai vir e destruirá a terra inteira. Portanto, meu filho, receando por vós, levantei-me e levei meus filhos comigo e vim até aqui para visitar-te e a teus filhos. Mas eu te encontrei em pé nessa caverna chorando, e teus filhos espalhados por toda esta terra, por toda essa montanha, no calor e na miséria. Mas, ó meu filho, ao nos perdermos, ao caminharmos até aqui, encontramos outros homens abaixo desta montanha que habitam um lindo país cheio de árvores e de frutas, e de toda espécie de vegetais. É como um jardim, de maneira que ao encontrá-lo pensamos que iríamos vos até que teu pai, Malalelo, contou-me que eles não eram. Agora, portanto, meu filho, ouve meu conselho, e desce até eles, tu e teus filhos. Vós descansareis de todo esse sofrimento em que estais. Mas caso tu não queiras descer até eles, então levanta-te, toma teus filhos e vem conosco ao nosso jardim. Vos vivereis em nossa linda terra e repousareis de toda esta aflição que tu e teus filhos suportais agora. Jared, então, ao ouvir este discurso do mais velho, surpreendeu-se e pôs-se a andar de lá para cá,
mas naquele momento não encontrou nenhum de seus filhos. Então ele respondeu e disse ao mais velho: por que vós escondeste até hoje? E o mais velho retrucou: se teu pai não nos tivesse contado, nós não saberíamos. Então Jared tomou suas palavras como verdadeiras. Assim aquele mais velho disse a Jared: para que procuraste em tua volta? E ele disse: eu estava procurando por um de meus filhos para contar-lhe que eu vou convosco, e para que eles desçam até aqueles a quem tu me falaste. Quando o mais velho ouviu a intenção de Jared, disse-lhe: deixa esse propósito por orar e vem conosco. Tu verás nosso pai, caso a terra onde moramos te agradar. Nós e tu retornaremos aqui e levaremos tua família conosco. Mas se o nosso pai não te agradar, e se a terra também não, tu voltarás ao teu próprio lugar. E o mais velho apressou Jared, que fosse antes que um de seus filhos viesse e aconselhasse a não fazê-lo. Jared então saiu da caverna e foi com eles, e no meio deles, e eles consolaram-no até que chegaram ao topo da montanha dos filhos de Caim. Então o mais velho disse a um de seus companheiros: nós esquecemos algo na caverna, e é que a vestimenta escolhida que trouxemos para vestir Jared. Ele então disse a um deles: alguém volte e nós esperamos aqui. Então vestiremos Jared e ele será como nós, bom, bonito e adequado para vir conosco para nosso país. Então aquele voltou. Mas quando ele estava a uma curta distância, o mais velho chamou e disse: espera aqui, e eu chegue e fale contigo. Então ele parou, e o mais velho aproximou-se dele e disse: uma coisa esquecemos na caverna. É isto: apagar a lamparina que queima lá. Queima lá dentro, acima dos corpos que estão lá. Em seguida volta a nós, rapidinho. Aquele partiu e o mais velho voltou para junto de seus companheiros e de Jared. E eles desceram da montanha, e Jared com eles, e ficaram junto a uma fonte d'água, próximo às casas dos filhos de Caim, e aguardaram o seu companheiro até que ele trouxesse a vestimenta de Jared. Aquele então que voltara à caverna, apagou a lamparina e voltou para junto deles e trouxe uma ilusão consigo e mostrou-lhe a eles. E quando Jared a viu, admirou sua beleza e graça e alegrou-se em seu coração, acreditando que era tudo verdadeiro. Mas enquanto eles ali estavam, 3 deles entraram na casa dos filhos de Caim e disseram-lhes: trazei-nos hoje algum alimento até a fonte da água para nós e nossos companheiros comermos. Mas, ao verem-nos, os filhos de Caim surpreenderam-se com eles e pensaram: esses são tão bonitos de se olhar e tais como nunca vimos antes. Assim, eles se levantaram e foram até a fonte de água para ver seus companheiros. Então os acharam tão bonitos que se puseram a clamar alto pela vizinhança para que outros se ajuntassem e viessem ver aqueles belos seres. Então rodearam-nos homens e mulheres. Em seguida o mais velho disse-lhe: nós somos estrangeiros em nossa terra. Trazei-nos alimento e bebida, vós e vossas mulheres, para que refazermos nós convosco. Quando aqueles homens ouviram essas palavras do mais velho, cada um dos filhos de Caim trouxe sua mulher, e outro trouxe sua filha. E assim, muitas mulheres vieram ter com eles, cada um dirigindo-se a Jared, ou em favor de si mesmo, ou de sua mulher, todos iguais. Mas quando Jared viu o que eles faziam, até sua alma retraiu-se
Ele nem queria provar do alimento ou da bebida deles. O mais velho viu o retrair-se deles e disse-lhe: Não fiques triste, eu sou o grande chefe, assim como me verás fazer, faze-os tu da mesma maneira. Então ele estendeu suas mãos e tomou uma das mulheres, e 5 de seus companheiros fizeram o mesmo perante Jared, para que ele fizesse como eles. Mas ao vê-los agindo com infâmia, Jared chorou e disse consigo mesmo: Meus ancestrais nunca fizeram nada parecido. Ele então estendeu suas mãos e orou com o coração ardente e com muito lamento, e suplicou a Deus que os livrasse daquelas mãos. Tão logo Jared começou a orar, o ancião fugiu com seus companheiros, pois eles não podiam permanecer no local de oração. Em seguida Jared voltou-se, mas não os viu mais, porém achou-se no meio dos filhos de Caim. Então ele chorou e disse: Ó Deus, não me destruais junto com esta raça, contra a qual meus ancestrais me preveniram, pois só, meu Deus, pensei que eles simplesmente eram verdadeiros. Pensei que aqueles que me apareceram eram meus ancestrais, mas agora eu descobri serem demônios que me iludiram com sua aparência bonita até eu acreditar neles. Mas agora eu vos peço, meu Deus, que me livreis dessa raça, do meio da qual estou agora, como vos me livraste daqueles demônios. Envia-me um anjo. Por favor, Deus, me ajuda. Me ajuda, meu Deus, para que me tires do meio deles, pois eu me sinto tão sozinho. Eu não tenho força para escapar disso, meu Deus. Quando Jared terminou sua oração, Deus enviou seu anjo até o meio deles, que pegou Jared e colocou sobre a montanha, e indicou-lhe o caminho, aconselhou e então o deixou. Capítulo 18. Os filhos de Jared tinham o costume de visitá-lo a toda hora para receber sua bênção e pedir seu conselho para tudo o que fizesse. E quando ele tinha trabalho para fazer, eles faziam-no por ele. Mas desta vez, ao entrarem na caverna, não encontraram Jared, mas encontraram lamparinas apagadas e os corpos dos ancestrais revirados. E vozes saíam deles pelo poder de Deus que dizia: Satã enganou nosso filho numa visão, querendo destruí-lo como destruiu Caim. Eles também disseram: Senhor Deus dos céus e da terra, libertai nossos filhos da mão de Satã, que forjou uma visão grande e falsa diante deles. Eles também falaram de outros assuntos pelo poder de Deus. Mas ao ouvirem estas vozes, os filhos de Jared amedrontaram-se e puseram-se a chorar perante seu pai, pois não sabiam o que lhe havia acontecido. E choraram por ele durante aquele dia até o pôr do sol. Então Jared chegou com um semblante angustiado, miserável de espírito e de corpo, e lastimoso por ter estado longe dos corpos de seus ancestrais. Mas, ao aproximar-se Jared da caverna, seus filhos viram-no o que aconteceram, e penduraram-se no seu pescoço lamentando e dizendo-lhe: Ah, pai, onde estivestes, e por que nos deixaste como não devias? E mais, ó pai, quando desapareceste as lamparinas acima dos corpos de nossos antepassados, apagou-se os corpos, foram revirados, e vozes saíram deles. Quando Jared ouviu isto, ficou penalizado, e foi para dentro da caverna, e lá encontrou os corpos jogados pelo chão, a lamparina apagada, e os próprios antepassados orando por sua libertação das mãos de Satã. Então Jared caiu sobre os corpos e abraçou e disse: Ah, meus antepassados,
através de vossas intercessões, que Deus me liberte das mãos de Satã. E suplico que peçais a Deus que me guarde e oculte-me deles até o dia da minha morte. Então todas as vozes calaram-se, salvo a voz de nosso pai Adão, que falou a seu companheiro dizendo: Ah, Jared, meu filho, ofereces presentes a Deus, e por ter te libertado da mão de Satã, e quando trouxesses essas oferendas, oferece no altar na qual eu oferecia. Além disso, cuidado com Satã, pois ele me enganou muitas vezes com suas visões, querendo destruir-me, mas Deus libertou-me de suas mãos. Ordena a teu povo que esteja em guarda contra ele, e nunca pares de oferecer presentes a Deus. Então a voz de Adão também se calou, e Jared e seus filhos espantaram-se com isso. Em seguida, colocaram os corpos como estavam antes, e Jared e seus filhos permaneceram orando durante toda aquela noite. E isso até o dia raiar. Então Jared preparou uma oferenda e ofereceu no altar, conforme Adão lhe ordenara. Enquanto subia ao altar, orava a Deus por misericórdia e perdão de seus pecados, por permitir que houvesse apagado a lamparina. Então Deus apareceu a Jared no altar e abençoou a seus filhos e aceitou sua oferenda, e ordenou a Jared pegar do fogo sagrado do altar e com ele acender a lamparina que iluminava o corpo de Adão.